Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao curso de Evolução Origens, baseado na metodologia utilizada por Leonzálio. Ele ministrou Evolução Origens aqui em Belo Horizonte durante muito tempo, além de ter feito um trabalho com mediunidade, médiuns, atendimento fraterno e ter sido um coração que ajudou muita gente aqui, inclusive a mim. Hoje, nós vamos continuar a introdução do curso Evolução Origens. Será a introdução 2, o estudo 2. Vamos ver o céu dos universos e os céus dos planetas. Vamos estudar sobre o espaço, a ideia de Deus e de como entendemos o Criador. Então, para aqueles que estão chegando hoje, que nós desejamos que sejam bem-vindos. E aqueles que estão já nos acompanhando, assistiram o primeiro vídeo, que Jesus possa nos fortalecer em nossos propósitos cada vez mais. Passaremos a descrever agora, pela evolução, como entendemos o Criador. Analisaremos o universo a partir do fluido cósmico universal, a matéria quintessenciada, até a consciência universal, porque aquém da matéria quintessenciada e além da consciência universal, sabemos que existem campos vibracionais pertencentes a outros universos. Mas os estados vibracionais desses universos são de Deus, Criador e incriado de todas as coisas. Para entender Evolução Origens, é preciso entender o que é Deus, como é Deus. Para responder a essas perguntas, do ponto de vista da evolução, precisamos considerar a existência do aquém dos universos e do além da consciência universal. Não podemos saber sobre o aquém e o além dos universos, porque nos faltam recursos da inteligência para abarcá-los. E por que nos faltam recursos? É o que nos dizem os espíritos da codificação espírita na resposta da questão número 4 de O Livro dos Espíritos. Comentando a questão número 11, Kardec nos diz que nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus devido à inferioridade de nossas faculdades, que na infância da humanidade, o homem confunde Deus muitas vezes com a criatura, atribui a Deus as imperfeições próprias da criatura, mas quando desenvolve o senso moral, o que não é de uma forma estanque, não é de uma vez, mas é um processo, seu pensamento penetra melhor o cerne das coisas, então faz ideia mais justa de Deus, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Nós todos somos filhos de Deus, e como tal, não podemos negar a paternidade divina. Emmanuel nos ensina no capítulo 30 do livro Fonte Viva, que temos o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem. Por isso, devemos ter obediência, que é o consentimento da razão, e resignação, é o consentimento do coração, conforme nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, e também a questão 117 de O Livro dos Espíritos. Aqui nós lembramos de Célia, lá em 50 anos depois, quando Emmanuel destaca os caminhos pedregosos que ela transpôs, e ele destaca não para fazer literatura, floreando tão somente, mas para nos ajudar à compreensão da lição, a que a obra se propõe. E nós podemos ver isso em várias obras em que o autor descreve o cenário com riquezas de detalhes. E isso não é em vão.
Aí você pode pensar, mas Célia é Célia, e eu? Não é assim? Gente, os espíritos não iam nos legar histórias da carochinha. Temos que nos espelhar nesses exemplos que os livros espíritas nos trazem. Vejam que Allan Kardec coloca no livro Céu e Inferno, como também André Luiz, quando mostra para nós a vida no plano espiritual. Quantos casos, quantos exemplos que nós podemos nos espelhar? Não podemos saber como é Deus, mas podemos conhecer como os universos são criados, assim como os planetas, ou seja, podemos saber o que é a criação de Deus. Segundo a questão número 4 de O Livro dos Espíritos, nós podemos encontrar a prova da existência de Deus no axioma: não há efeito sem causa. E Kardec explica que para se crer em Deus, basta que lancemos um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que eu nada pude fazer alguma coisa. Deus é causa, a partir dele, tudo. Na questão 244 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos veem a Deus. E a resposta é: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, gente, para sentir e adivinhar na nossa faixa de evolução, seria necessário induzir a mente a questionar. Veja que os espíritos continuam na questão 244A, dizendo que os espíritos inferiores sentem a soberania de Deus. E quando não deve ser feita alguma coisa, ou mesmo dita uma palavra, como por intuição a inconveniência de fazer ou dizer alguma coisa, nos vem pressentimento também. É dispensável, é quase dispensável repetir aqui a questão 621 de O Livro dos Espíritos, que nos fala que a lei de Deus está gravada na consciência. Alta de Souza, em Parnaso de Além Túmulo, nos diz numa poesia maravilhosa: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, nas organizações religiosas, Deus é construído de acordo com as possibilidades dos seus dirigentes e de seus frequentadores. Nelas, Deus é moldado de acordo com os interesses financeiros, sociais e políticos de seus dirigentes e frequentadores. Mas o que é uma organização religiosa? Uma organização religiosa corresponde a um tipo de profissionalismo do seu dirigente. É como se fosse uma prestação de serviço, a criatura recebe para fazer seu trabalho. E em se tratando do público restante, representa uma questão mística. Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo 15, classifica essa situação na atualidade como antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Segundo o dicionário Aurélio, é atribuir forma ou característica humanas a Deus. Então, Deus seria um velho de longas barbas envolto num manto e falando dos olhos de Deus, das mãos de Deus, da voz de Deus. E muitas vezes nós colocamos um bolso em Deus e fazemos negócios com Ele. Não é assim? A educação religiosa é equivocada, como nos diz Emmanuel no livro Emmanuel. E Leon Denis, na introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz que daí o desânimo precoce e o pessimismo dissolvente, moléstias das sociedades decadentes,
ameaças terríveis para o futuro, a que se junta o ceticismo amargo e zombeteiro de tantos moços da nossa época, em nada mais creem do que na riqueza. Gente, a desconfiança, a incerteza que as pessoas sentem hoje. Vemos que queremos vencer no mundo e não vencer o mundo, como ensina Jesus. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz que Deus é Pai, ou seja, é consentâneo com o entendimento de cada um e somos todos irmãos. Rubens Romanelli nos conta no livro Primado do Espírito que viviam no edifício de 2 andares moradores que nunca tinham visto a luz do sol, a não ser através das vidraças coloridas de cada pavimento. Vivendo encerrados nos limites do seu pequeno mundo, cada morador trazia uma ideia diferente quanto à cor da luz solar. Os moradores do primeiro andar diziam que era vermelha, porque os seus vidros eram vermelhos, e era assim que eles viam todos os dias. Cada um do seu andar respectivo dizia que era de uma cor diferente. Um dia o morador saiu do edifício e se surpreendeu com a luz do sol, e então compreendeu que cada morador havia aprendido somente uma parcela da verdade. Tudo se passava exatamente como se cada um deles, em seu próprio pavimento, tivesse a visão limitada a uma faixa apenas dentre as 7 faixas luminosas do espectro solar. A luz do sol era exatamente da cor sob a qual cada um tinha visto, mas era também muito mais do que isto. Era a síntese das 7 cores. Assim como cada morador via a luz solar, também cada criatura humana vê Deus. Situado em diferentes faixas da evolução, cada um verá sob um aspecto diferente, segundo a coloração do seu entendimento. E Romanelli conclui a história para nós que chegará um dia em que a criatura transcenderá os augustos limites de seu mundo e compreenderá Deus em sua essência, na síntese de seus atributos. Vamos lembrar alguns atributos de Deus, conforme consta na questão número 13 do Livro dos Espíritos? Deus é eterno, não tem começo e nem fim. O Espírito é imortal, infinito, tem um princípio, mas não tem um fim. Deus é imutável. A lei é a mesma em todos os lugares e ela não muda, estabelecendo para nós uma segurança sem igual, porque não existe protecionismo na lei. Deus é imaterial, sua natureza difere de tudo que é matéria. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que Deus não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. A justiça é aplicada com misericórdia e de acordo com aquilo que nós fazemos, porque Deus nos responde a partir da nossa ação, pela lei de causa e efeito. Nós desabrochamos os potenciais divinos quando adoramos a Deus, não com dogmas ou rituais que não se pode questionar, como é nas religiões. O obscurantismo, o fundamentalismo nos impedem de fazer isso. Em termos de religiões, existe
de tudo, para todos os gostos e níveis de evolução. Compreenderam? Mas com a doutrina espírita, estamos compreendendo que a relação de Deus com os homens é estabelecida na lei de adoração, conforme a questão 649 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos falam que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Isso quer dizer que é sem ritual e em qualquer lugar em que estivermos. No livro Pensamento e Vida, capítulo 26, Emmanuel nos diz que pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador. E o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. Mais uma vez lembramos de Alta de Souza e seu poema Mensagem Fraterna. Deus é criador em criado. Em Opinião Espírita, no capítulo 51, Emmanuel nos diz que Deus não é vendedor de graça ou doador de obséquio em regime de exceção, e sim o Criador em criado, perfeito em todos os seus atributos da justiça e do amor. Camille Flammarion, em Deus na Natureza, considera que além de incriado, Deus é também cognoscível. Essa ideia do Deus incognoscível é apresentada por Emmanuel no capítulo 17 de Pensamento e Vida, ao esclarecer que a operação das inteligências celestes, cuja ação se efetiva nas linhas do divino incognoscível que é Deus. Agora podemos demonstrar como são criados os universos com base na ciência, na filosofia e na religião, que constituem a base da codificação. Para saber como são criados os universos, é relevante entender o que é o espaço. O espaço é único e indivisível, pertence a tudo e a todos, mas é indivisível. Neil Lúcio, em Através dos Tempos, vai nos dizer que não há paradas no espaço, não há paradas de nação, aliás, tanto quanto não há hiatos no espaço. Já Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, ela vai dizer assim: ponderai sobre essa imensidade, sem princípio e sem fim, e reconhecei que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Segundo a ciência oficial, espaço e tempo seriam a mesma coisa. Albert Einstein, na teoria da relatividade, estabeleceu que o espaço e o tempo é uma coisa e é matéria. O espaço e o tempo é uma das combinações do fluido cósmico. A teoria da relatividade fala que se eu estou aqui agora, assentada nessa cadeira e parada, na verdade eu não estou parada, eu estou deslocando o tempo todo, ou seja, estou com velocidade zero no espaço aqui, relativo, mas estou me deslocando o tempo todo. Se eu começar a me deslocar próximo da velocidade da luz, meu deslocamento no tempo diminui. Isso quer dizer que quanto mais próxima eu estiver da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para mim. Por quê? Porque espaço e tempo seria uma coisa só. Na velocidade da luz, o tempo para. Deu uma ideia? Por exemplo, um médium pode ir à retaguarda e trazer registro como se fossem acontecimentos de hoje, com precisão. Como também pode ir à vanguarda, avançar no futuro e definir aquilo que irá acontecer. Alguns médiuns conseguem profetizar em razão de um histórico já definido no passado. Vamos dar um exemplo que está na obra de Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. O espírito parou no tempo, e tempo é lugar. O parente da Ivone residia no Rio de Janeiro, numa casa recém-adquirida que foi reformada pelo proprietário anterior.
Essa casa foi feita em terreno onde existia um casebre, que foi demolido para a nova construção. Ivone viu no local da casa o casebre, e em vez do jardim atual e o piso de cerâmica e cimento, um terreno em ruínas, com canteiro de hortaliças ressequidas, utensílios imprestáveis espalhados por toda parte. Ivone vê também um senhor ali amarrando em biras as estacas, e tudo mostrando extrema pobreza e decadência. Ele tinha os pés descalços, inchados, como que atacados pela elefantise, enquanto o corpo deformado pela inchação. Ivone foi informada por Charles, um dos espíritos que trabalhava com ela, que o nome dele era Pedro, quando encarnado, residiu no casebre e que agora, desencarnado, continuava no mesmo local, fixando o pensamento no cenário. João trazia o seu ambiente imediato, ou seja, um tipo de fixação mental, portanto, uma obsessão que acabava por prejudicar os moradores da casa atual. E os encontros de Ivone com aquele senhor foi uma desobsessão feita paulatinamente, sendo que no final foi proposto àquele espírito a venda do terreno, o que nos chama atenção pelo respeito da espiritualidade com a condição do espírito que sequer sabia que era desencarnado. Com o dinheiro da venda, ele poderia tratar de sua saúde em local próprio e o espírito aceita. E a desobsessão foi realizada. E, gente, como o tempo é lugar, nós poderíamos citar muitos exemplos de traumas, recalques, de revolta, melancolia, como aprendemos no curso de psicologia. As formas e expressões dos mundos siderais são múltiplas. Podemos ver também a narração de André Luiz no capítulo 15 de Os Mensageiros, quando ele se emociona por ver sua luz. Luz que ele pensou que nem tivesse. E eles vão para uma esfera menos evoluída a trabalho, um ambiente completamente diferente do que ele havia visto até então. E ele, ali, chegando ali, eles têm que diminuir a luz para poder fazer o trabalho. É muito interessante. Então, o espaço, como dissemos, é um único e indivisível. Por exemplo, o átomo é um campo composto de partículas com insignificantes espaços. O átomo está dividido, mas o espaço não está dividido como o átomo. Camille Flammarion, no livro Urânia, diz: se disseco a matéria, encontro o átomo invisível. A matéria desaparece, esvai-se. E se os meus olhos tivessem o poder de divisar a realidade, veriam através das paredes, formadas de moléculas separadas, através dos corpos, turbilhões de átomos. No espaço começa a criação. Qual é então a constituição desse espaço? Segundo Flammarion, no espaço existem os universos, fato esse hoje comprovado pela ciência oficial. A ideia de universos foi estudada por Camille Flammarion, por exemplo, na obra Deus na Natureza. Tal consideração somente foi confirmada pela ciência oficial na segunda metade do século XX. Hoje, é indiscutível a existência de diferentes universos, e não só um. Exemplo, o espírito é um mundo em si, ou como dizem reiteradamente os espíritos, cada um de nós é o universo por si. Assim sendo, Deus é incriado, Ele é eterno, não tem princípio nem fim, é inteligência suprema, conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas e se faz apresentar pela pleiade de espíritos vinda dele através da matéria quintessenciada, do fluido cósmico, que possui um começo, mas não tem um fim, ou seja, infinitos, e que evoluem
até atingir as Pleiades de espíritos da consciência universal, como segue na ordem que vamos estudar aqui no curso de Evolução Origens. Primeiro item, céu e céus. 2, universos. 3, elementos simples da matéria quintessenciada. 4, corpúsculos. 5, princípio inteligente primitivo. 6, nebulosa estelar. 7, estrela luminosa. 8, estrela temporária. 9, nebulosa difusa. 10, criação do mineral. 11, início do cometa. 12, transmutação do PI em cristal. 13, transmutação do cometa em planeta. 14, formação da crosta. 15, formação dos oceanos. 16, vulcões marítimos e fumegantes. 17, satélite de formação espontânea. 18, formação da atmosfera. 19, formação de minas, córregos, lagos e rios. 20, rio psíquico e plano extrafísico. 21, criação da matéria orgânica. 22, espécime vegetal. 23, espécime animal. 24, chimpanzé e primata. 25, Adão, Eva, Caim e Abel, permuta de sensibilidade. 26, organização dos grupos de genitalidade. 27, miscigenação e tribo. 28, cientistas terrenos. 29, filhos do homem do planeta. 30, filho do homem do sistema. 31, filho do homem de constelação. 32, filho do homem de galáxia. 33, filho do Altíssimo. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. No próximo encontro, vamos iniciar na apostila. Vamos ver o item 1, céu e céus, e o 2, universos. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão mandando mensagem, nos incentivando a continuar o trabalho, isso é muito bom, e nos dá força, a vibração nos auxilia muito. Também é fundamental a participação de vocês nos comentários, dando sugestões, para que possamos continuar o trabalho e para que possa ser um trabalho compartilhado, que vocês possam fazer isso conosco e nos auxiliar, para que a gente possa também continuar na reescrita da apostila, que não para, porque deve ser sempre atualizada. Nós gostaríamos também de falar dessa apostila, que algumas pessoas perguntaram sobre ela, e ela está sendo no processo de revisão gramatical e científica, e nós iremos publicá-la tão logo fique pronto, e vocês serão avisados assim que fique pronto. Nós estamos desejando muita paz a vocês, muita harmonia e agradecendo a Deus, a espiritualidade, a Jesus, o amparo e a assistência no trabalho. E que vocês fiquem em paz.